Oi, então deixa eu só terminar essa aula aqui, né, para complementar as aulas que você não veio. Essa é a avaliação subjetiva global. Basicamente, a diferença entre a avaliação física e a avaliação subjetiva global são: a avaliação física você vai pegar, você vai tocar, você vai ouvir, né, a escuta, inspeção, percussão, né? A gente vai fazer um exame físico, né? A gente vai tocar no nosso paciente e a gente vai observar. A avaliação subjetiva global é tudo que eu consigo observar com os olhos, sem o paciente me contar. Por que realizamos a avaliação subjetiva global? A gente vai observar, né, nesses pacientes, como eu falei na aula passada, a desnutrição. A desnutrição é super importante na saúde pública, nessa avaliação nutricional clínica, porque ela leva o maior risco de complicações pós-operatórias. Ela tem um índice muito alto de mortalidade em questão em relação aos pacientes que não têm desnutrição. Ela possui várias comorbidades associadas, dentre elas deficiência de ferro, né, anemia. Você pode observar também outras deficiências nutricionais, por exemplo, caquexia, ou ela tem alguma outra doença também relacionada ali, deficiência de metabolismo, deficiência de enzimas, enfim, né, várias comorbidades associadas. A desnutrição, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem junto com outra coisa. Vai ter maior gasto em saúde pública, lembrando que essa aula é de muita importância em questão a nutricionista de saúde pública, então maior gasto em saúde pública, eles sempre, né, fazem ações, projetos para que a gente acabe não fazendo tantos gastos em saúde pública. A desnutrição, o paciente ele fica mais tempo internado, ele tem mais complicações, né, então maiores gastos na saúde pública, maior tempo de internação, né, consequentemente, e piora na qualidade de vida. Qual que é a importância da detecção? A gente precisa identificar precocemente, né, caso for o caso, e instalar o plano nutricional o mais rápido possível. Então, prof, eu observei vários sintomas e sinais clínicos que você falou na aula anterior, chantelasma, eu observei as unhas fracas, eu observei que as fezes dele tá tipo 6, eu observei que ele tá com desnutrição na panturrilha, no joelho, tá? Então, a gente precisa identificar quais são esses sinais e sintomas clínicos e nós, como nutricionistas, instalar o mais rapidamente um plano nutricional para aquele paciente, para que ele não venha desnutrir, para que ele não venha depletar, para que ele não venha, né, ter uma piora na qualidade de vida e, consequentemente, um maior índice de mortalidade. Então, a gente consegue, né, fazer um retardo da instalação da caquexia, que é a desnutrição associada ao câncer, né, em pacientes oncológicos. Caquexia, a gente também utiliza esse termo quando é paciente com HIV. Mas é mais utilizado a caquexia, que é a desnutrição, mais a perda de massa muscular, a perda da força, né? Perda de massa magra, isso tudo é a caquexia em pacientes com câncer, né? Ele melhora a tolerância ao tratamento se eu conseguir instalar antes esse plano nutricional e, obviamente, ele vai melhorar a resposta imunológica dele. O que é, então, essa avaliação subjetiva? O método que avalia a partir da perda de peso daquele paciente, alterações na ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais, alterações funcionais e junto com o exame físico, tá? Então, o exame físico é uma coisa, a avaliação subjetiva é o exame físico, mais a perda de peso, mais a ingestão alimentar, mais sintomas gastrointestinais, mais alterações funcionais. Lembra na aula passada, a prof explicou, né, a avaliação clínica e funcional? Que a gente observa muito o paciente, que a gente anota, né, todas as anormalidades que não estão dentro do padrão daquele paciente, mas em nenhum caso a gente pergunta sintoma gastrointestinal, a gente observa a perda de peso, né, a gente observa a perda de peso, mas a gente não anota alterações na ingestão alimentar, a gente investiga. Então, a deficiência de niacina, né, pode ser pelágia, que pode ocasionar um déficit de vitamina B3, mas a gente não faz a investigação da ingestão alimentar daquele paciente, tá? Então, a avaliação subjetiva, ela é muito, extremamente utilizada, talvez seja uma de maiores importâncias em questão de todas as avaliações que a gente vai estudar esse ano. Como que a gente vai classificar esse paciente, tá? Então, a gente vai classificar a partir da avaliação subjetiva. Se ele está bem nutrido, se ele está com suspeita de desnutrição
ou se ele está gravemente nutrido. Como que a gente faz, né? Quais que são as desvantagens ou limitações da avaliação subjetiva global? Ele não é um método quantitativo, né? Então a gente consegue, na verdade, é um método mais qualitativo do que quantitativo, apesar de a gente colocar números lá e colocar equações, mas ele é mais qualitativo. A gente não consegue ficar reavaliando em curto prazo, tá? Então, por exemplo, você vai ver a ingestão alimentar de 3 a 6 meses, é deficiente, então a gente pode ficar, semana que vem eu vou avaliar de novo, semana que vem eu vou avaliar de novo, pra ver se ele melhorou. Então a gente não tem esse poder. Depende muito do avaliador. Eu, Débora, posso avaliar de um jeito, você, Jéssica, pode avaliar do outro, ou a Bruna pode avaliar do outro, ou a Ana pode avaliar do outro, e assim sucessivamente, tá? Então depende muito do avaliador. É necessário que seja sempre o mesmo avaliador. Então, se a dona Joana foi lá no postinho, você fez a avaliação subjetiva dela, você sempre vai fazer a avaliação subjetiva dela. Ou se a Rosângela estava lá no hospital e outra nutricionista fez a avaliação subjetiva dela, e depois você fez a avaliação subjetiva dela, vai dar muita diferença de resultado, né? Então, o avaliador ele tem que estar treinado e ele tem que padronizar, né, várias questões que ele vai trabalhar, porque de avaliador para avaliador, né, como eu já disse, ele muda muito. Coloquei o modelo DSG, também eu coloquei lá no AVA para você o modelo DSG, tá? Então é só escanear o QR Code ali que você consegue observar o modelo DSG. Basicamente vai ser assim, vão ser várias questões. A primeira delas, né, obviamente vai pôr o nome do paciente, vai pôr a data e você vai investigar o peso. Aí você vai perguntar, né, então por isso que é subjetivo, você vai perguntar. Você teve perda de peso nos últimos 6 meses? Ah, tive. Quantos quilos? Ah, uns 10. Aí você vai pegar o peso dele atual, vai diminuir pelo peso usual e vai porcentagem de perda de peso. Ah, ele teve 15% de perda de peso. Aí você classifica lá naquela tabela que eu expliquei na classificação antropométrica. Então, ele teve uma perda de peso grave. Tá? Mas isso tudo você perguntando, né? Então, por isso que é subjetivo. Aí você vai perguntar assim, e nas últimas semanas? Você teve um aumento de peso? Você teve alteração ou você diminuiu? Aí só vai colocar um X, tá? Só um X. Bem básico. Aí você vai perguntar pra ele, e a tua ingestão alimentar? Ah, permaneceu normal? Bem tranquila, coisa que eu sempre como. Ah, não, eu alterei a minha alimentação normal agora. Eu tô com um problema de disfagia, então eu não tô conseguindo engolir, tô com dificuldade de engolir os alimentos. E agora eu tô comendo só purezinho, né? Aí você coloca lá, qual que é o tipo da dieta? Dieta líquida, dieta hipocalórica, inanição ou sólida. Lembrando que a dieta pastosa, que é essa que eu falei do purê, não tem. Daí, o que você vai pôr? Você vai deixar como sólida? Você vai deixar como líquido hipocalórico? O que você vai fazer? Né? Então, por isso que ela é muito utilizada, mas os dados dela, elas confligem muito, né? Tem muito conflito de dados ali. E se o paciente fala assim, não, Jéssica, eu não consegui mais comer nada. Nossa, faz 2 semanas que eu não consigo nem engolir. Aí você coloca inanição, tá? Então aí você só vai colocar. Sintomas gastrointestinais. Seu João, você teve sintomas gastrointestinais? Ah, eu tive diarreia. Ah, não, eu tive anorexia, emagreci muito rápido, eu tive náuseas. Não tive nada. Só coloca um X. Bem simples. Capacidade funcional, então, como que tá a tua capacidade funcional? Você tá andando normal? Você tá fazendo as tuas AVDs, que é atividade de vida diária normalmente? Tomar banho, ir ao mercado, ir à farmácia, tá tranquilo, né? Consegue levantar, arrumar tua cama, fazer tua comida, preparar? Não consigo. Aí você coloca se ele tá normal, se ele tá em ambulatório, se ele tá acamado, marca um X. Aí você coloca se ele tem sem disfunção, ele tá fazendo tudo normalmente, ou se ele teve disfunção. E essa disfunção, eu não tô conseguindo ficar muito de pé, dói muito minhas pernas. Eles falam bem assim. Mas coloca, isso faz quanto tempo, seu João? Faz 2 semanas. Aí você coloca, 2 semanas. Bem básico. Aí você vai perguntar pra ele qual que é a doença que ele tem. Por exemplo, ele tem hepatite B ou uma outra doença, Parkinson, né? Então, daí você vai escrever o diagnóstico primário. Lembrando que o diagnóstico primário é sempre se existe, né, esse termo, qual que é a principal doença que ele tem. Então, ele foi internado por causa do Parkinson. Mas ele tem diabetes e colesterol,
né? Mas o diagnóstico primário é infarto. Então, você vai escrever qual que é a doença que ocasionou tudo aquilo. Então, ele pode ter, vamos lá, ele pode ter HIV, mas ele foi internado por causa de uma pneumonia, por causa de uma tuberculose. Então, você vai escrever o diagnóstico primário. Por que ele está internado ou por que ele foi procurar ajuda nutricional. Aí você vai classificar conforme o estresse metabólico que ele teve. Mas ele teve tuberculose, então eu acredito que seja um estresse moderado. Eu acredito que seja um estresse elevado, e assim sucessivamente. Mas você vai avaliar conforme a tua prática clínica. Por isso que talvez não seja muito confiável esses dados, tá? Então depende de avaliador para avaliador, como eu já disse. Exame físico. Então, o exame físico você vai observar, né? Você vai ver lá. Você fez o exame físico completo, mas puxando, né? Resumindo aquele exame físico. Então, ele tá normal, leve, moderado ou grave. Aí você vai pontuar de 0 a 3. Então, ele teve perda de gordura subcutânea. Ele pode ter perda de gordura subcutânea na bochecha, no tórax, né? No tríceps, no bíceps. Ele pode ter perda de gordura subcutânea aqui na saboneteira, né? Que é a clavícula. Ele pode ter perda subcutânea no quadríceps. Ele pode ter perda subcutânea na panturrilha. Ele pode ter perda subcutânea em vários lugares, né? Já expliquei. Ou ele tem edema, aí você vai colocar. Ou ascite, aí você vai pontuar de 0 a 3. Tá? Bem simples, né? Aí, depois você vai classificar lá. Se ele tá bem nutrido, moderadamente nutrido ou gravemente desnutrido. Aí nisso, preciso que você leia aquele QR Code, abre aquele QR Code e veja como é pontuado. De 0 a 10 é bem nutrido, de 10 a 15 é gravemente. E assim é que cada um a gente pontua de uma forma. Tem um valor, né? Tem uma pontuação. Ou ele está desnutrido, tá? Então basicamente, essa é a avaliação subjetiva global. Então lembrando que a gente estudou a avaliação antropométrica, super importante. A avaliação do exame físico. A avaliação subjetiva. Na próxima aula, a gente tem a avaliação laboratorial, né, que a gente está tendo essa aula, que agora nessa você vem. E, por último, a gente tem a avaliação da digestão alimentar. Então, para fazer uma avaliação nutricional completa, a gente precisa desses 5 aspectos. A gente já aprendeu 3. A avaliação nutricional, avaliação clínica e funcional e avaliação subjetiva global. Perfeito? Qualquer dúvida você me manda mensagens. Então, até na quinta.